cirurgia refrativa é a especialidade da oftalmologia que trata dos diversos tipos de cirurgia que são realizadas para corrigir a necessidade de uso do óculos ou da lente de contato no tratamento da miopia, do astigmatismo, da hipermetropia e da presbiopia. Para que a imagem chegue com nitidez até a retina, todas as estruturas do olho, a córnea, o cristalino e todos os meios por onde a luz passa têm que estar muito equilibrados. No vídeo de hoje eu vou te contar a história de como os cientistas aprenderam a usar o laser para resolver esse problema, como aplicar o laser na córnea para poder remodelar o formato da córnea e fazer com que ela funcione como uma lente de óculos, para que você então possa tirar o óculos, possa tirar a sua lente de contato e possa enxergar perfeitamente. Quando o nosso sistema óptico do olho não é capaz de entregar uma imagem nítida aqui para a nossa retina, ou seja, quando a nossa córnea e o cristalino não têm o poder adequado para entregar uma imagem bem focalizada aqui na retina, nós vamos ter o que a gente chama de vícios de refração, ou seja, a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia e até mesmo a presbiopia, que é a dificuldade para perto. Nesses casos, a gente vai ter que se utilizar de algum instrumento para corrigir esse grau, que será o óculos, a lente de contato ou a cirurgia. A cirurgia refrativa a laser vai fazer uma remodelação dessa córnea, modificar a curvatura da nossa córnea e com isso modificar o grau, fazendo com que, dessa forma, ela possa substituir o nosso óculos e entregar uma imagem para a retina totalmente focalizada. Se é a primeira vez que você me assiste, meu nome é Marcos Massotti. Eu sou oftalmologista, especializado em cirurgias do segmento anterior do olho e o objetivo desse vídeo é te trazer informação para que você possa decidir sobre a melhor maneira de corrigir o seu grau. Se vai ser com seus óculos, se vai ser com a lente de contato ou através da cirurgia refrativa com laser. Eu tenho o objetivo de desmistificar o laser, facilitar o seu entendimento sobre como funciona essa técnica de cirurgia, para que você então possa tomar uma decisão consciente. Esse vídeo não tem a intenção de te convencer a fazer a cirurgia a laser, e sim trazer ferramentas para que você possa avaliar essa possibilidade sem medo, através do conhecimento. É preciso saber que a necessidade de cada paciente tem que ser respeitada. Se você está feliz com óculos, não te incomoda, te atende perfeitamente, ou se você se dá super bem com a sua lente de contato, tudo bem, você não precisa obrigatoriamente se submeter a cirurgia nenhuma. Mas a dependência do óculos, aquele paciente que acorda de manhã e antes de levantar da cama tem que pegar o seu óculos ou não consegue fazer nada sem usar a lente de contato. Ontem eu peguei uma paciente aqui com 22 graus, quer dizer, essa paciente fica muito difícil para usar o óculos. O óculos fica grosso, esteticamente feio, e não só pela estética, imagina uma lente de 20 graus aqui na frente do seu olho, fica até pesado, machuca o nariz. E existem possibilidades cirúrgicas para essa paciente. Se ela perde uma lente de contato, por exemplo, ela tem que passar 2 semanas sem ir trabalhar até a lente chegar, porque essas lentes de grau muito forte não conseguem ser fabricadas de um dia para o outro. Então, esses casos, a gente passa a ter uma indicação técnica para a cirurgia refrativa, que tem várias modalidades, dentre elas o laser. Hoje nós vamos fazer uma comparação entre a possibilidade da cirurgia refrativa com laser e as outras tecnologias, o óculos, a lente de contato e as demais técnicas cirúrgicas. Para que a nossa imagem chegue aqui na retina bem focalizada, o nosso conjunto de lentes internas e externas do olho tem que funcionar como se fosse um time. Então, imagina um time de basquete, por exemplo. O jogador tem que passar a bola para o outro,
que passa para um terceiro que vai lá e faz a cesta, né? Não dá para você fazer um jogo de basquete com uma pessoa só. E se um jogador não está muito sincronizado com o outro, o serviço do grupo não vai funcionar direito. Nosso olho é assim também. A nossa córnea tem que passar a imagem de maneira adequada para o nosso cristalino, que vai entregar a imagem aqui na retina, né? Aqui na retina precisa chegar uma imagem bem focalizada, com apenas um ponto focal de preferência. Se a imagem chegar aqui desfocada, a retina não vai conseguir processar essa imagem para mandar ela para o cérebro. Eu já fiz um vídeo anterior a respeito dessas partes do olho. Procure aqui no nosso feed ou no nosso canal do YouTube, ou até mesmo no Facebook, você vai conseguir achar esse vídeo explicando em detalhes. Então a nossa córnea é uma lente de aproximadamente 40 graus, converge a imagem até o cristalino, que tem aproximadamente 20 graus, formando um conjunto óptico de 60 graus aproximadamente, na maioria das pessoas. Esse conjunto de lentes do nosso olho tem que entregar a imagem aqui para a retina de uma maneira adequada, com um ponto focal único e bem localizado. Senão o sistema não vai funcionar. Aqui pela minha tela eu vou te mostrar a imagem que representa bem isso. Aqui você pode acompanhar o caminho da imagem ou o caminho da luz quando ele entra no nosso olho. Ele passa pela córnea, que é essa estrutura encurvada, através da pupila, chega até o cristalino, que é capaz de convergi-lo e entregar essa imagem até a retina. Aqui nesse caso a gente tem uma representação da miopia, em que o nosso sistema de lentes é tão poderoso, tão convergente, que essa imagem vai focalizar muito antes de chegar até a retina. Por isso que os míopes não conseguem enxergar à distância, só enxergam de perto. E aqui embaixo a gente observa o caminho da imagem percorrendo todo o olho até a retina com perfeição após a cirurgia, ou seja, com a cirurgia nós mexemos na curvatura da córnea, ela foi remodelada, foi feita uma escultura na córnea através do laser e com isso ela passa a funcionar como uma lente adequada para o grau desse olho, para o tamanho do olho. Então o conjunto de lentes funciona de maneira perfeita e vai entregar uma imagem focalizada aqui na retina. A cirurgia refrativa é uma técnica muito segura. Ela é uma cirurgia que já amadureceu bastante ao longo dos anos e nós médicos aprendemos bastante sobre ela. Por isso, ela é um procedimento bastante realizado e cada vez mais indicado. A ideia das primeiras cirurgias refrativas vem lá de 1896. Um médico holandês começou a pensar e publicou o primeiro trabalho de cirurgia para correção de grau através de cortes na córnea. Ele fazia pequenas incisões na córnea e com isso ele conseguia corrigir graus de astigmatismo. Já em 1930, um médico japonês começou a utilizar essa técnica de cortar, fazer pequenas incisões na córnea para corrigir astigmatismo de pilotos de avião. Depois de ter operado bastante pacientes, resolveu desistir e pararam de ser realizadas essas cirurgias porque provocava deformações na córnea e acabaram abandonando essa técnica. Em 1963, o Dr. Barraquer, da Colômbia, extremamente competente, começou a pensar em remodelação de córnea. Ele percebeu que se ele mudasse o formato da córnea, ou adicionando ou tirando tecido, com isso ele conseguiria mudar o grau da córnea. E por que a córnea? Porque ela é a estrutura do olho que tem mais grau, ou seja, ela é uma lente de onde a gente pode tirar grau ou modificar a curvatura interferindo de maneira significativa no grau do olho. Então ele criou uma cirurgia que chamava ceratomileusis, que era
uma remodelação. Ele tirava uma parte interna da córnea, como se fosse um fragmento, um lentículo, congelava, fazia uma remodelação nesse lentículo, depois reimplantava. Era uma técnica bastante trabalhosa, mas que teve um sucesso grande no mundo pela inovação, né? Era uma tecnologia inovadora para aquele tempo. Depois essa técnica foi modificada em 1986, que passaram a fazer essa remodelação sem o congelamento, mas caiu em desuso. Enquanto isso, em 1974, o Dr. Fyodorov, da Rússia, voltou a utilizar aquela técnica de fazer cortes na córnea para corrigir grau através do uso de bisturi de diamante. E com isso ele conseguiu um grande sucesso. Essa técnica passou a ser usada nos Estados Unidos, aqui no Brasil foi usado bastante, com resultados na maioria das vezes muito bons, mas acabou deixando de ser utilizada porque a longo prazo os resultados eram muito imprecisos. E tinham pacientes que às vezes um olho ficava de um jeito, o outro olho ficava de outro, e ninguém entendia muito bem aquele comportamento do pós-operatório. Também recebia muita influência de fatores internos de cicatrização da córnea de cada paciente, às vezes de um olho para o outro dava diferença. Foi aí que veio o advento do laser. Entre 1970 e 75, começaram as pesquisas sobre o laser. Eles pesquisavam sobre laser de xenon e de gases nobres. Em 1980, um cientista da IBM, que mexia com computadores, circuitos de microcomputadores, estava usando o laser para essa finalidade e descobriu que esse laser poderia ser usado em tecidos humanos para fazer cortes ou modificações com um dano térmico muito pequeno e com muita precisão. E foi então que começaram os testes do uso do laser na oftalmologia. Em 1983, na Universidade de Colômbia, um médico realizou o primeiro procedimento a laser para correção de grau e daí começaram as pesquisas e os avanços nesse sentido. Naquela ocasião, foi utilizada a técnica do PRK, que é a aplicação do laser sobre o olho sem fazer nenhum tipo de corte. Porém, o laser ainda era muito grosseiro. Ele tinha um feixe grande de laser que dava um tiro na córnea de maneira bem agressiva. Entre 1989 e 91, fizeram uma nova técnica chamada LASIK, em que eles faziam um pequeno corte de uma lamela da córnea, rebatiam esse corte, rebatiam essa lamela e aplicavam o laser mais profundamente no estroma da córnea, para então promover uma remodelação. Isso foi um divisor de águas, porque a partir daí conseguiram tratar mais quantidade de grau e o pós-operatório era muito tranquilo, porque eles devolviam a lamela para o lugar após a cirurgia e o paciente já saía enxergando sem muita queixa, sem muito sofrimento. Entre 1991 e 93, a cirurgia refrativa deu um salto de qualidade. 2 físicos chineses desenvolveram uma tecnologia chamada Flying Spot e o Eye Tracker. O Flying Spot é um tipo de dispositivo que entrega o laser sobre a córnea em pequenos feixes de luz. E com isso ele torna-se muito mais delicado para aplicação no olho humano. E o mecanismo de Eye Tracker é um sistema que acompanha o globo ocular durante a cirurgia se o olho fizer pequenos movimentos. Durante a cirurgia, o olho faz pequenos movimentos, que a gente chama de movimentos sacádicos. E havia um problema de precisão na hora de aplicar o laser. Se o olho mexesse, o laser ia ser aplicado em locais diferentes do planejado. Com essa tecnologia de acompanhamento do olho pela cabeça do laser, chamada Eye Tracker, a gente ganhou muita qualidade e precisão na cirurgia. Por isso que a cirurgia refrativa é uma tecnologia tão segura. Nos últimos 5 anos, a cirurgia melhorou de maneira absurda. A
a gente consegue tratar graus cada vez maiores. Já cheguei a tratar no laser até pacientes com 12 graus. Vi recentemente um paciente que eu operei há 2 anos. Tá fantástico o resultado dele, sem precisar fazer corte, sem precisar fazer nenhuma cirurgia intraocular e uma reabilitação total sem a necessidade do uso de óculos. Agora eu vou te falar sobre os principais tipos de grau, que a gente chama tecnicamente de vícios ou erros de refração. Acompanha comigo. Aqui nesse quadro acima nós temos como uma pessoa míope enxerga. Ela observa com nitidez tudo que está próximo e o que está longe ela enxerga tudo borrado. Aqui ao lado à direita nós estamos vendo a visão de como o hipermétrope vai enxergar. Então a visão de perto fica bastante borrada e a visão de longe bastante nítida. É o contrário da miopia. Aqui nessa imagem da esquerda abaixo a gente observa como o astigmata enxerga, ou seja, ele tem problemas tanto para longe quanto para perto, porque a imagem que chega na retina de quem tem astigmatismo chega com vários pontos focais, ou seja, totalmente desfocada. Isso é muito proporcional à quantidade de grau. Os astigmatas de baixo grau, se forem jovens, conseguem através da acomodação, do esforço visual, enxergar com uma certa nitidez. Depois começam a ter dor de cabeça, sintomas de cansaço. Aqui abaixo à direita, nós temos uma imagem que nos exemplifica como a presbiopia tira a visão de perto. Então, pacientes com mais de 40 anos geralmente começam a ter aquela dificuldade de leitura e acabam tendo que usar aquele óculos para perto. Isso é um cansaço da estrutura interna do olho que não permite a focalização de perto sem a ajuda de lentes corretivas. Acontece com a maioria das pessoas maiores de 40 anos. Nesse slide eu te mostro como é o olho do míope em relação ao foco. Aqui, antes da cirurgia, a luz entra, ou seja, a imagem, e passa por todas as estruturas, córnea e cristalino, e o ponto focal é formado antes mesmo da imagem chegar até a retina. Aqui abaixo, após a correção cirúrgica, a imagem é colocada exatamente na retina, na fóvea, e o paciente vai enxergar tudo. Aqui é uma imagem representativa do hipermétrope. Na hipermetropia, é como se o ponto focal fosse formado depois da retina. Mas, na verdade, a imagem chega até a retina muito cedo, antes mesmo de ficar totalmente focalizada. Aqui embaixo a gente tem uma demonstração de uma hipermetropia corrigida com lentes de óculos, onde a imagem é trazida para o local adequado na retina. É uma lente convergente que vai completar a insuficiência de convergência tanto da córnea quanto do cristalino desse paciente que tem hipermetropia. Aqui nessa imagem vocês têm uma experiência de como a pessoa enxerga quando tem astigmatismo não corrigido. No caso do astigmatismo, como eu disse anteriormente, a pessoa tem, em vez de um ponto focal, como você pode ver aqui à direita, vários pontos focais. Então ela não consegue enxergar muito bem, nem de longe, nem de perto. Embora o astigmatismo tenha maior impacto na visão de longe. No caso da presbiopia, aqui a gente tem essa animação em que mostra a correção da presbiopia com lentes de óculos. O paciente presbita, ele não tem visão boa para perto, para leitura, após os 40 anos. E com a correção ou cirúrgica ou através da lente de óculos, ele vai alcançar uma boa visão para perto. Os óculos corrigem os erros de refração através da colocação de uma lente na frente da córnea.
Essa lente tem a finalidade de completar essa insuficiência do poder refrativo da córnea. No caso da hipermetropia, vai adicionar uma lente convergente. No caso da miopia, uma lente divergente. Na presbiopia e no astigmatismo também, a adição de lentes. Na presbiopia vai aumentar o poder de convergência, vai aproximar a imagem que o paciente vê para perto. No astigmatismo, os óculos vão corrigir o ponto focal para que não haja mais de um ponto focal naquele meridiano em que a córnea tem a irregularidade. No caso da cirurgia refrativa, o laser vai promover uma remodelação da córnea, fazendo com que ela funcione semelhante a uma lente de óculos, já corrigindo o grau do paciente e com isso dispensando a necessidade de correção visual. Então, desde 1963, o Dr. Barraquer, lá na Colômbia, começou a raciocinar no sentido de remodelar a córnea, mudar o formato da córnea para que ela pudesse atuar semelhante à lente do óculos. Ele mudando a curvatura da córnea, ele iria mudar o grau dessa córnea e, consequentemente, mudar o grau de todo o sistema óptico do olho. Era o raciocínio mais inteligente que se tinha. Daí se desenvolveu todo o conceito da cirurgia refrativa moderna, a mudança do formato da córnea, só que agora através da cirurgia com laser. A gente faz como se fosse uma escultura, modifica, faz um polimento sobre a córnea e com isso a gente modifica o formato, modifica o poder dióptrico ou o grau da córnea, impactando de maneira significativa no grau de todo o sistema óptico do olho. A semelhança da cirurgia refrativa com laser e a produção de uma lente de óculos é bastante interessante, porque para produzir uma lente de óculos, essa lente geralmente é colocada num torno, né? Esse torno vai deixar aquela lente com uma curvatura pré-determinada para que com isso ela atinja determinado grau, o que determina, enfim, o grau dessa lente é a curvatura. No caso da cirurgia refrativa, ela também faz isso. Então, por exemplo, numa pessoa que tem miopia, essa córnea é muito convergente, ou seja, ela é muito encurvada. O laser vai agir como? Vai fazer uma aplanação aqui no centro da córnea. E com isso vai diminuir o grau e também diminuir a espessura. Então a córnea do míope geralmente tem mais de 44, 46 graus de curvatura, que a gente chama de dioptria. Então o laser vai pegar, aplanar essa córnea. Se ele tem 46 graus de curvatura e tem 4 graus de miopia, o laser vai deixar ela mais plana, ela vai ficar com 42 e com isso vai tirar esses 4 graus, tirando o excesso de curvatura da córnea. Ela vai ficar mais plana, menos convergente e vai corrigir o grau do paciente. No caso da hipermetropia, é o contrário. Geralmente os hipermétropes têm córneas mais planas, 38, 40, 42, com raras exceções, é claro. Mas o que o laser faz no caso da hipermetropia? Ele vai tratar a periferia da córnea. Com isso, ele vai fazer com que essa córnea fique mais encurvada. E isso vai fazer essa córnea ficar mais convergente, que é isso que ele precisa. Maior poder de convergência para jogar a imagem na retina, como eu falei antes. Então, o paciente que tinha 38, 40, 42 de curvatura vai passar a ter 45, 48. E isso tem que respeitar um limite, não pode deixar a curvatura excessivamente alta. Córneas muito curvas, acima de 48, 49, no final das contas, mesmo sem grau, poderão não ter uma visão de boa qualidade. No caso do astigmatismo, o laser vai corrigir aquelas irregularidades da córnea, vai deixar a córnea mais uniforme, porque no astigmatismo ele tem um meridiano diferente do outro. Essa diferença de um meridiano horizontal para o meridiano vertical é que vai dar o grau do astigmatismo.
Então o laser, no caso do astigmatismo, vai fazer um polimento e deixar a córnea mais uniforme. E com isso, ela vai deixar de produzir múltiplos pontos focais e vai produzir só um ponto focal aqui na retina. É dessa forma que o raciocínio do laser para produzir na córnea o efeito de uma lente ideal é semelhante ao raciocínio de uma produção de uma lente de óculos pelo torno. Por isso que é interessante esse conceito de remodelar, modificar a curvatura da córnea, que vem lá dos anos 60, com o Dr. Barraquer. Naquela época isso era feito através de corte, de cirurgia convencional, sem o laser ainda. Conforme eu já falei anteriormente, a cirurgia refrativa a laser é um procedimento que já está bastante maduro. Essas ideias vêm desde 1896. Claro, antigamente não era laser, mas todo esse conhecimento que a gente foi acumulando ao longo de tantos anos, só o laser começou a ser feito em 1983. Então já tem muito tempo e todo esse conhecimento vai impactar na segurança. Antigamente, no início do laser, ele disparava um facho de laser muito grande, ou seja, ele entregava uma energia muito grande para a córnea, potencialmente com maior risco. Depois de 95 para cá, esse laser passou a ser entregue em pequenos feixes de luz, que a gente chama de flying spot. Então, enquanto o laser trata essa região, depois ele pula para outra. A primeira está resfriando, então ele volta em outro ponto e assim ele vai. Ele vai sendo aplicado de maneira aleatória até atingir todo o tratamento. Então, a segurança e a precisão desse procedimento evoluiu muito e hoje, nos últimos 5 anos, a gente consegue tratar cada vez mais grau com mais segurança, consumindo menos tecido. Outra coisa importante foi a conquista do mecanismo de acompanhamento do olho, que a gente chama de eye tracking. Então, se o olho mexer dentro de um certo limite, o laser vai atrás e até supera a velocidade do olho. O laser hoje consegue antecipar os movimentos que o olho vai fazer. Ele se guia por pequenas marcações na íris ou na pupila. Então, o risco desse tratamento sair fora do lugar é praticamente zero. É quase impossível de você tratar o olho errado, por exemplo, ou tratar o local errado, porque o equipamento está muito evoluído nesse quesito de segurança. Durante todo esse tempo de desenvolvimento, desde a cirurgia que era feita com bisturi e hoje é feita com laser, a gente tem formas e ferramentas para detectar quem é um bom candidato à cirurgia refrativa e quem não é. Hoje em dia, existem exames que me fazem, às vezes, contraindicar uma cirurgia com grau baixo e, às vezes, operar um paciente com 10 graus, por exemplo, porque eu tenho dados da estrutura do olho que me permitem fazer um diagnóstico bastante preciso e separar quem tem um risco aumentado e quem tem uma boa condição para ser operado com segurança. A principal indicação da cirurgia refrativa, a meu ver, é tirar a dependência do uso de óculos e lente de contato. Se você tem um grau suficiente para não conseguir viver sem óculos, você é um bom candidato, é um candidato potencial à cirurgia refrativa. Se o seu grau é baixo, você usa esporadicamente para situações pontuais, a gente tem que pensar melhor sobre esse assunto. Outra coisa, se a pessoa tem o óculos e o grau não é tão baixo assim, mas ela está bem com o óculos, ela está feliz com o óculos, a estética não incomoda, também tem que ser pensado. Não é só a cirurgia que funciona como uma boa solução ótica. Outra coisa, se o grau é forte, se o grau é fraco, hoje a gente tem cirurgia refrativa que pode te atender independente da quantidade de grau. A questão é saber se o seu olho tem uma boa estrutura para ser operado. Antigamente, na década de 80, início da década de 90, os médicos se preocupavam apenas com a espessura da córnea, uma vez que a cirurgia vai polir a córnea e vai diminuir a espessura da córnea.
Mas hoje em dia, a gente já tem conceitos novos que levam em consideração que existem córneas mais finas, porém são mais resistentes e podem ser operadas. Existem córneas mais grossas com características de maior fragilidade, mais moles, que potencialmente podem complicar se forem operadas. Então, são conceitos novos que falam sobre a esterese da córnea, ou seja, a resistência daquele tecido, não só a espessura. Muito conhecimento se adquiriu nos últimos 20 anos sobre os formatos de córnea que são potencialmente de risco, potencialmente podendo evoluir com deformidade da córnea se forem operados. Os astigmatismos irregulares, por exemplo, têm que ser muito avaliados. As altas miopias também. Se você procurar no meu feed ou no YouTube, você vai ver que eu dediquei um dia só para falar do astigmatismo. Como diferenciar o astigmatismo que é benigno e pode ser operado do astigmatismo que é doença, por exemplo, o ceratocone. Hoje eu atendi uma paciente com ceratocone, já é minha paciente há uns 10 anos e queria ser operada de cirurgia refrativa. E eu expliquei para ela que não era muito interessante, porque a cirurgia refrativa, pelo menos na córnea, vai deixar a córnea dela mais fina, porque a gente vai ter que tirar tecido, vai aumentar a fragilidade do tecido da córnea e com isso, mesmo se eu tirar o grau, pode ser que ela não enxergue bem. Essa córnea pode descompensar e a deformação do ceratocone pode aumentar. Então, o conceito não é só espessura, são as características estruturais do olho. Digamos que você pode escolher entre usar óculos ou fazer cirurgia. O que você deve levar em consideração para tomar essa decisão?